Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o pouquinho de tela, só um pouquinho de tela, faz mal, né? E se eu deixar só 30 minutinhos, né? 40, 50 minutinhos por dia é muito pouco. Tem algum resultado, Daniel? Tem pesquisa falando sobre isso? Né? Que prejuízo poderia causar para o meu bebê, né? Esse tempo de eletrônico, né? E quando a gente fala tela, a gente está falando de televisão, celular, tablet, videogame, qualquer dispositivo eletrônico que a criança vai ficar exposta lá, certo? Então, antes de começar, a gente se inscreve, curte, compartilha, é importante para a gente continuar aqui fazendo esse trabalho no YouTube que é bem difícil para a gente. Vamos lá. Bem, gente, há já muita pesquisa analisando tempos limitados de tela. Tá? Essa frase é muito comum entre os pais e uma crença popular, uma crença assim, geral, de que um pequeno uso não faria mal. Vamos lembrar que abaixo de 2 anos, as recomendações, consenso científico é de 0 telas. E, aliás, né, eu fiz até uma live aqui no YouTube e Instagram sobre esse desenvolvimento cerebral da infância. E lá tem alguns argumentos, grupos de pesquisa, eu fiz por grupos de evidências científicas, e há diversas grupos de pesquisas, diversas argumentações do porquê você não usar a tela. Esse período de 2 anos iniciais é um chamado período sensível, ou período crítico, onde o arcabouço neuronal, na estrutura do cérebro do seu filho está se formando. Então, se qualquer coisa não funcionar bem, não se formar bem nesse início, essa criança vai levar isso para o resto da vida. Tá? Então, ela tem maior probabilidade de ter déficits cognitivos, atrasos de desenvolvimento, transtornos comportamentais, tudo isso. Então, é o seguinte, a gente tem que lembrar que nós temos que obedecer essa orientação. Né? Temos um livro do Michel Desmouget, que é a Fábrica de Cretinos. Ele faz uma contabilização de que se em 2 anos, seu filho de 0 a 2 anos, ele usar cerca de 40, 50 minutinhos de tela por dia, ele vai passar o equivalente a 600 horas de sua vida, na sua pequena vida, na frente de uma tela. E essas 600 horas são equivalentes a 800 mil palavras não ouvidas. Isso completamente explica o que a gente vê no consultório, a epidemia de atraso de desenvolvimento, especialmente os atrasos de linguagem, as crianças que não falam no tempo que deveriam falar e vão chegar a idades mais avançadas com a fala pobre. E a gente sabe que criança que tiver uma fala pobre, pouco desenvolvida nesse início da vida, tem vários riscos no futuro. 30 anos depois, essa criança tem maior probabilidade de vários problemas, inclusive quanto essa criança vai ter sucesso na vida e felicidade e saúde mental. Essa live que eu fiz fala também sobre isso. Então, o que é esse tempo curto? Esse tempo curto eu gosto de fazer uma associação na seguinte forma: toda vez que você tem costume de colocar o seu bebê para se distrair, para passar aquele tempo na tela e servir como uma babá eletrônica, é problema, porque essa criança deixa de estar fazendo outras coisas, oportunidades, e ela passa a ser exposta de maneira muito regular. E aí que a gente vê o prejuízo acontecendo. Tá? Então, evidência científica tem demais. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter mais evidências do tipo, na minha observação clínica, crianças que se expõem muito, né, ou uma quantidade um pouquinho maior, que esses os estudos mostrando aí que de 30 minutos já deixam sequelas, né, deixam vestígios nessa criança. Eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ter pesquisa mostrando que essas sequelas, dependendo da quantidade e do início, se for muito precoce,
eu acredito que são sequelas irreversíveis. A gente vê isso muito no consultório. Crianças com 5, 6, 7 anos de idade que passaram a pandemia, né, que viveram a pandemia de maneira muito intensa, passando horas, 6 horas por dia, 7 horas por dia na frente de eletrônicos, né, praticamente um turno inteiro, 4, 5 horas, por conta da toda a conjuntura da pandemia. Essas crianças, a gente está vendo que elas não conseguem voltar ao normal, elas não conseguem voltar a um potencial cognitivo igual aos seus coleguinhas que não tiveram isso. Então, eu acredito que isso é futuro, né? A gente não tem pesquisa para isso, mas eu acredito que a tela, ela deixa sequelas irreversíveis. Se acontecer no início da vida e por tempos um pouco mais prolongados, o seu filho vai ter transtorno comportamental, que nenhum psicólogo, nenhuma fonoaudióloga vai fazer seu filho melhorar a capacidade de linguagem dele, não vai ter, vai ter uma dificuldade de concentração muito grande, crianças que se tornam agressivas e vários outros problemas. E ainda tem um detalhe que a gente não sabe, a estrutura genética do seu filho. Se ele tiver uma predisposição a um TEA, um transtorno do espectro do autismo, um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se tiver exposição à tela, aumenta a probabilidade significativamente dele desenvolver esse transtorno. Então ele já tem uma estrutura genética, houve um estímulo ambiental, essa criança evolui com transtornos comportamentais. Então vai para H para ver, né? A gente tem que começar a pensar nisso e mudar a nossa mentalidade sobre o que é de fato essa tela, e mesmo que seja esse pouquinho. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha.